Bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre um filme. Eu já digo de antemão que não é uma crítica, isso aqui não é uma crítica, né? Eu vou apenas analisar alguns aspectos do filme que eu achei importante e acho importante trazer aqui esse filme, porque é um filme que trata de questões que normalmente não são faladas. Pelo contrário, são abafadas. O filme se chama Uma Família Feliz. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu já digo que vale a pena assistir, né? É um filme cujo gênero é o suspense, né? Ele não foi lançado agora, esse mês. Ele foi lançado em 4 de abril de 2024, deste ano, né? Mas é um filme que, como eu disse, trata de questões importantíssimas. A direção é de José Eduardo Belmonte e o roteiro de Rafael Montes. Ele é baseado na obra homônima de Rafael Montes. A fotografia eu considero como excelente. O filme tem algumas produções imagéticas que são sensacionais, né? Tem uma cena de a cabeça de um boneco dentro de um forno que, assim, eu achei muito adequada à situação, muito adequada. A trilha sonora também é excelente, é muito boa. Na maioria das vezes são músicas de suspense, já que o filme é de suspense, né? A não ser na cena final, que a música contrasta com a situação dramática, né? E por falar em cena final, o filme começa pelo final, né? Ele já começa pelo final, uma situação crítica, né, de uma mulher, uma situação muito crítica. Eu não quero dar spoiler aqui, não quero antecipar, mas trata-se de uma situação dramática, né? Posterior a uma situação em que ela dá à luz a um bebê, né? Ela está numa fase de puerpério, né? E nós sabemos que essa fase nem sempre é fácil, né? Nós sabemos da depressão pós-parto, né? Conhecemos muito bem isso. Isso não é raro, né? Pelo contrário. Então, trata-se de uma situação de uma mulher que passa por isso, né? Bom, quanto à atuação, é de Grazi Massafera, Reinaldo Gianecchini, Luísa Antunes e Juliana Bin. Luísa Antunes e Juliana Bin são as crianças do filme, que atuam no filme, né? Tem também a cena do bebê, tem também o bebê que participa do filme. Quanto à atuação, se fosse para dar um Oscar a algum dos atores, eu daria a Grazi Massafera. Ela está maravilhosa, impecável nesse filme. A Grazi Massafera já tinha mostrado que ela não veio a passeio, que ela não veio apenas de Big Brother, né? A gente percebe que é uma atriz que vem estudando e vem trazendo trabalhos muito bons. Então, ela está impecável, a Grazi Massafera. Para mim, é a que ganharia o Oscar. Mas as crianças, o Gianecchini também está maravilhoso, não é? Mas, na minha opinião, a Grazi é a que leva o Oscar desse filme. As crianças também são impecáveis, né? Luísa Antunes e Juliana Bin são impecáveis no filme. Estão divinas. A cenografia, quanto à cenografia, o filme ele é ambientado num condomínio de classe média alta do Rio de Janeiro.
né? Então a maioria das cenas são ambientadas nesse local, né? Mostrando às vezes umas cenas que remetem a uma família feliz, né? Como se diz, é uma família de margarina, né? De propaganda de margarina, né? E que é transportada para outras situações que muitas vezes são abafadas na realidade. Quanto ao figurino, também achei perfeito, bastante adequado à narrativa, né? Tem uma cena que a Grazi é o aniversário das filhas da Grazi, né? E do Giannichini, eles são casados, e ela tá com um vestido, né? E aparece o sutiã atrás, né? Quer dizer, é uma coisa que muitas vezes as mulheres querem esconder, aquele sutiã, né? Tem que ser um sutiã fininho para não aparecer. Não, e o filme mostra aquela mulher que está grávida, prestes a dar à luz, né? E com aquele sutiã grosso, porque tem que segurar os seios cheios de leite, né? Então, eu já achei, isso já era no começo do filme, e eu já achei muito adequado esse detalhe, né? Que às vezes parece só um detalhe, mas é um detalhe importante, né? E o restante do figurino também é perfeito. A cena inicial, né? Em que a Grazi, ela tá com um vestido sem manga, um vestido um pouco decotado, mas o que chama a atenção, né, o que eu achei incrível é que a pele dela parece vermelha, sabe? Quando você tá numa situação crítica, quando você tá numa situação difícil, que a adrenalina tá lá em cima, aí a sua pele começa a ficar vermelha, sabe? De nervosismo. Então, até isso no filme você consegue detectar. Eu achei incrível isso também. Agora, o mais importante que eu queria discutir aqui é exatamente o fato de que o filme, ele traz uma reflexão sobre várias questões relacionadas à convivência familiar e outras questões também, né? Nós falamos que, na maioria das vezes, essas questões são abafadas, né? Na Globo tá passando uma novela que se chama Família é Tudo, né? Não que eu esteja querendo menosprezar a importância de uma família funcional, uma família em que as pessoas, de fato, cuidam uns dos outros, se amam, né? Mas nós sabemos que nem toda família é assim. Então não podemos dizer que família é tudo. Nem sempre família é tudo, né? Às vezes, a família, os membros familiares, são os nossos maiores algozes, né? Isso acontece muito. Às vezes, a família espera de nós algo que nós não podemos dar, né? Às vezes, a família tenta nos impor uma personalidade que não é a nossa. Isso acontece muito. Às vezes nós temos irmãos que são completamente diferentes de nós. Completamente, né? Às vezes nós somos mais retraídos, mais quietos. E enquanto que o irmão é mais, vamos dizer assim, mais extrovertido, às vezes mais agressivo, né? E nós que somos mais introvertidas, mais quietas, temos aquela necessidade de ser amados, então permitimos coisas que não deveríamos permitir entre irmãos, não é? Tudo isso nós sabemos que acontece, mas isso não é falado,
né? O que é falado é só o slogan, família é tudo. Nem sempre. Às vezes nós encontramos em outras pessoas, em pessoas que não são da nossa família, o nosso apoio. Né? Isso é algo que é muito frequente. Então, o filme, ele traz várias reflexões. Primeiro, ele trata da questão do puerpério, né? E das dificuldades da maternidade, desromantizando esse período inicial, que é tão difícil para a mulher, né? Existe uma romantização de que é tão lindo quando a mulher dá à luz um bebê, né? É tão bonito. É lindo, mas é difícil. É difícil, é sofrido. Às vezes a mulher não está preparada para aquilo, né? E às vezes ela sofre mais do que tem alegrias no início, né? Com o tempo, ela vai se habituando àquela rotina, né? Mas no início não é fácil, a não ser que a mulher já esteja muito preparada. Eu tive filho com 18 anos, então foi muito difícil para mim, né? Eu durante a gravidez, eu esperava ansiosamente por aquele bebê, né? Eu tive 2 filhos, na verdade, eu esperava por aqueles bebês. Claro que o primeiro sempre é mais difícil, porque a gente não sabe como é. Tudo é uma surpresa. Então, depois que nasce aquele bebê, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente tem medo de dar banho, a gente tem medo de segurar. Isso é perfeitamente normal, né? E muitas vezes a gente sofre, porque a partir dali, a partir daquele momento em que a gente deu à luz, depois do parto, nós sabemos que nunca mais seremos as mesmas, não é? Então, o filme traz essa questão que eu acho importantíssima, sabe? Para não colocar na mente das mulheres que elas têm que ser aquela mãe perfeita, depois do parto, tudo tem que ser maravilhoso, tudo é maravilhoso. Não é nada disso. Não é nada disso. E o filme mostra isso. Outra questão também tratada no filme, que não poderia deixar de ser, é a questão do machismo, né? É um machismo em que aparece uma agressividade passiva, não é uma agressividade física, vamos dizer assim, né? É uma agressividade passiva, em que com certas frases, com certos toques, ele mostra o machismo dele, né? Tem uma cena em que eles estão lá com o bebê, né? E o pai tá segurando o bebê. Aí a Grazi, que é a mãe, diz que ela tem que trabalhar, porque ela trabalha em casa, ela tem um trabalho artístico em que ela faz bonecos, né? Para mães que tiveram seus filhos mortos, falecidos. Então, ela faz bonecos com as mesmas fisionomias. Então, tem uma cena em que ela diz que ela tem que trabalhar, né? O bebê tá lá chorando e ela diz que ela tem que trabalhar, que ela não vai poder fazer outras coisas, que ela não vai ter como ficar com o bebê. E aí ele reclama, né? Ele se queixa, né? E depois ele se levanta, né? Entrega assim o bebê e diz assim: alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Que sua mãe vai brincar de boneca. Como se o trabalho dela fosse apenas uma brincadeira. Não é um trabalho, né? Isso é tão visto nas nossas vidas, na vida real. Além da questão do machismo, que é tratada, também é tratada a questão do cancelamento, né? De você excluir aquela pessoa do meio social,
daquele meio, né? Seja virtualmente, seja na realidade, no meio físico. Acontece uma cena desse tipo em que a mãe das crianças, ela é cancelada, né? Desta forma, fisicamente e virtualmente, de todas as formas. Então, trata dessa questão do sofrimento dessa pessoa que é cancelada, né? Que muitas vezes é cancelada de forma injusta, não fez nada para que aquilo acontecesse, né? Mas as pessoas acreditam que ela fez. Então, é um filme que traz muitas questões. É importante vocês assistirem, porque traz uma narrativa diferente do que é a família. Fico grata por hoje.